Nós temos expressões que são, na verdade, expressões que, quando estudadas e com clareza, aprofundadas, vista em sua totalidade, estas expressões, elas apontam exatamente para a mesma direção. Expressões como: o que é atenção plena? E meditação, o que é? Esse é só um exemplo aqui. Aqui nós temos duas expressões que apontam para uma única direção. Há uma outra expressão que é muito comum para aqueles que estão dentro de uma busca ou procura pela verdade. A expressão é: como encontrar Deus? Observe que essas expressões, elas apontam, todas elas, para um só lugar. E esse lugar não está no futuro. É um lugar que se revela aqui, neste momento. Quando você tem uma real compreensão, com profundidade, com verdade, e aqui com profundidade, com verdade, o que eu quero dizer com isso é a visão que não nasce do intelecto, que não nasce das ideias, que não nasce do modelo conhecido do pensamento, mas a visão vivencial. É neste sentido que está aqui a profundidade da clareza. Quando isto está presente, fica claro que a realidade de Deus não está no tempo, assim como a verdade sobre a meditação. Não é algo que alguém realiza, como, por exemplo, realizar um propósito ou um objetivo externo, do lado de fora. Se você é um engenheiro, você precisa de tempo para construir uma ponte. Se você está estudando, você precisa de tempo para se formar. Então, a verdade da meditação ou da realização divina, a realização de Deus, ou a ciência desta atenção plena, é algo que está aqui. Não é algo que requer tempo. Então, vamos aqui com você, em alguns poucos minutos, falar um pouco sobre isso. Então, começando por atenção. O que é atenção plena? Será algo como uma técnica? Como um exercício ou uma prática? Técnica, exercício e prática requer conhecimento, experiência e tempo. A presença da atenção aqui neste momento, o escutar essa fala, por exemplo. Repare, isso não requer tempo, é agora, neste momento. Você não precisa de um momento para compreender o que está sendo colocado aqui. Ou há uma compreensão direta aqui e agora, neste momento, ou então nós não temos a compreensão. A presença da compreensão não requer tempo. Nós precisamos de um tempo para um entendimento de algo técnico. Mas nós não precisamos do tempo para a compreensão daquilo que está fora da mente.
Assim é a verdade desta atenção. Nós não precisamos da mente, uma vez que a mente é esse movimento em nós de pensamentos presentes. A presença da mente é a presença de um movimento de pensamentos. Um movimento de pensamento em você é algo que ocorre no tempo, porque o pensamento é algo que vem do passado e se move aqui, neste momento, sinalizando uma imagem, neste momento, que de fato não está presente. É a presença do passado, a presença do pensamento. Observe a mente em você, ela se movimenta entre o passado e o futuro. Aqui e agora, não há mente. A não ser que o pensamento esteja se movimentando, e esse movimento é o passado, apontando para o futuro, nos falando de algo para acontecer, ou que aconteceu, nós não temos a presença da mente. Assim, aqui o primeiro ponto é a presença da atenção, desta plena atenção, não requer a presença da mente. Na verdade, é exatamente a ausência do pensamento, a ausência da mente e a presença da compreensão. Portanto, a compreensão desta fala requer apenas atenção. Quando é que de fato você está vendo algo? Você está vendo quando o olhar está presente e não quando você está pensando sobre aquilo. Quando você está pensando sobre aquilo, você não está vendo. Ou melhor, o sentido do eu, do ego, do observador está vendo, mas o que ele está vendo é aquilo que o pensamento lhe fala, é aquilo que o pensamento lhe diz. Não há o olhar, o perceber, não há atenção. Para a compreensão, a atenção se faz necessária, porque é na atenção que se revela aquilo que aqui está presente, sem a modelagem do pensamento, sem a desfiguração do pensamento, sem a leitura do pensamento. A leitura do pensamento é a presença da mente. A atenção é a ausência da mente. Então, o que é atenção plena? Atenção plena é a ciência do momento presente, como ele é. E qual é a verdade sobre a meditação? A meditação, para a pergunta o que é meditação, ou a meditação, o que é? Nós temos a mesma visão. A presença do contato com o momento presente, sem o passado, é comunhão. Não há alguém envolvido nisso. Não há mente envolvida nisso. Não há pensamento envolvido nisso. Nós não temos passado nesta coisa. Portanto, o que é meditação? Meditação é este momento se revelando como ele é, quando o pensamento não está, quando a mente não está. Compõe com calma isso. Talvez aqui estejamos falando um pouco rápido. Nós precisamos nos familiarizar com a linguagem. Mas estamos apontando para algo muito direto. Eu volto a dizer, está presente em você a possibilidade da compreensão quando você apenas, simplesmente
coloca atenção. Esta atenção é possível quando você não compara, não julga, não avalia, não aceita e nem rejeita aquilo que está sendo colocado aqui. Você só faria isso a partir do pensamento. É o pensamento que aceita, rejeita, concorda, discorda, com base no passado. Deixe de lado o pensamento. Deixe de lado o passado. Então, neste momento, se mostra a presença da compreensão. Porque nós precisamos desta atenção, esta qualidade de atenção plena, esta vida nesta verdade da meditação. Porque todo contato com o momento presente, ele é revelador quando o ego não está. É por isso que temos enfatizado com você aqui. É uma extensa playlist aqui no canal. Esses assuntos são tratados aqui em playlists, em extensas playlists. Nós temos insistido com você na importância do aprender sobre o autoconhecimento. O aprender sobre você. Como a mente funciona. É o fim de uma psicológica condição de ignorância, de ilusão sobre você, de ilusão sobre o outro, de ilusão sobre a vida. Aprender sobre o autoconhecimento requer atenção. Esta verdadeira atenção sobre o pensamento, sobre o sentimento, a emoção, a sensação. Em nossas relações com o mundo à nossa volta, e o mundo representa muita coisa. As ideias presentes em você, os conceitos, as crenças, as avaliações, as comparações, as ideologias. A ideia sobre o futuro para este mim. A ideia da pessoa. O pensamento que você tem sobre você. Tudo isso faz parte daquilo que o mundo representa. Então, internamente é assim. Mas externamente, aí está o mundo, onde estão as situações, as pessoas, os lugares, os objetos. Os objetos que estão sob os seus cuidados, que equivocadamente você diz que são seus, como você acredita que existe como alguém, você acredita que possui coisas. Isso é parte da ilusão, daquilo que a mente em nós tem estabelecido. Absolutamente nada é seu. Porque, de fato, você não controla nem essa existência deste mim, deste eu, desta pessoa. Você não tem qualquer controle sobre a vida, sobre a sua preciosa vida, que você acredita que também é a sua vida, a particular vida desta pessoa. Você não controla acidentes, doença, saúde, muito menos a morte, mas acredita poder controlar as coisas que você tem. O que é que você tem? A vida está presente, mas você não a controla?
A saúde está presente, mas você não tem controle sobre isso. Os objetos estão presentes, mas você não controla. Você não controla um único pensamento em você, ou sentimento em você. Assim nós trazemos esta ilusão. A presença da mente em você é a presença da ilusão de alguém pensando, de alguém sentindo, de alguém fazendo, de alguém tendo, possuindo. É um equívoco, é uma fantasia. Aquilo que nos apresenta a realidade da vida é o que traz o despertar da sabedoria para uma vida em lucidez, em inteligência. E esta, com certeza, não é a vida particular do eu, deste ego. Aqui estamos juntos, olhando para este aprender sobre o autoconhecimento. Aqui estamos juntos para esta revelação. É a realidade divina que se revela. Quando investigamos a questão, e a questão é como encontrar Deus. O ser humano, ele quer encontrar Deus, mas ele ainda não se encontrou. Ele quer ter um encontro com Deus, mas ele não conhece quem ele é. Nós temos crenças sobre quem nós somos. Temos crenças sobre a vida e temos crenças sobre Deus. A não ser que você tenha ciência da verdade sobre você, você jamais terá. Você jamais terá uma verdadeira aproximação da realidade divina. É por isso que a base para esta aproximação de Deus, da compreensão de Deus, consiste na visão da compreensão da vida. E a compreensão da vida requer a visão da verdade sobre você, o que requer a presença da atenção, a presença da meditação. Você não vai por um caminho, por uma prática ou técnica, encontrar pela meditação, pela atenção, pela plena atenção, encontrar Deus. Não se trata de uma técnica, de uma prática. Se trata de uma nova aproximação do momento presente, onde um direto olhar para o pensamento, sentimento, emoção, sensação, para qualquer reação que esteja surgindo. O movimento do pensamento, da emoção, da sensação. Aquilo que você sente aqui não tem algo a ver com o que está aqui acontecendo. É a forma como o pensamento, a sensação e o sentimento e a emoção está avaliando a partir do passado aquilo que aqui está presente. Portanto, compreender a tristeza, compreender a mágoa, compreender o medo, a raiva, requer um olhar para aquilo que aqui está presente sem a separação de uma entidade presente. Esta entidade presente é o elemento que vem do passado, que exatamente por estar presente está sustentando esta condição de leitura do momento presente.
Quando isso se desfaz, e isso se desfaz nesta atenção, nesta meditação, neste olhar direto, neste olhar sem o observador, neste perceber sem o percebedor. Então nos deparamos com o fim da ilusão, com o fim da ignorância, com o florescer da sabedoria. Quando temos este florescer, a realidade de Deus está presente. Você, em seu ser, é sabedoria, é amor, liberdade, felicidade. Essa é a natureza de Deus, é a natureza da vida. Quando a ilusão não está, quando o velho modelo de existência do eu, o mero existir deste alguém, não está mais presente, quando não temos mais esta imagem, quando ela não se mostra mais presente, o passado não está mais. Então não existe mais a ideia do que deveria ser para a vida, para aquilo que aqui está presente. A visão na inteligência é a visão sem o observador. É a compreensão de um olhar onde, neste olhar, não há qualquer separação, onde não há qualquer dualidade, qualquer distância. Não há este observador e aquilo que ele observa. É só o olhar. É o que estamos convidando você aqui para constatar, para ficar ciente, para assumir nesta vida. Nós temos os nossos encontros online nos finais de semana. São 2 dias, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Aqui você tem, na descrição do vídeo, o link do WhatsApp para participar dos encontros online dos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Então, aqui fica um convite. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Há uma estreita relação entre esta meditação e esta atenção plena. A palavra em inglês é mindfulness. Não é uma técnica, não é uma prática. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena.